Olá, meus amigos, amigas, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. E hoje eu vou ser bem atrevido, mas muito mesmo. Hoje nós vamos conhecer, através de uma edição que se segue, um pouco mais de Jacob Boehme. Isso não é simples para mim. Mas não é sempre que é para ser simples, na verdade. Meus queridos, Jacob Boehme. Jacob Boehme, A Aurora Nascente. Que dizer sobre um e outro? Há aqui algo de espantoso e impronunciável. Não foram poucos os homens mais sinceros e austeros, mais qualificados moral, intelectual e espiritualmente, que ao se depararem com este autor e essa obra, tiveram como impressão predominante o assunto. Exemplo disso são as palavras de Louis-Claude de Saint-Martin, um dos importantes nomes da tradição espiritual do Ocidente do século XVIII. Autor de muitas obras ainda hoje consagradas, que começou a aprender alemão já próximo dos 50 anos de idade, após haver tomado conhecimento das obras de Boehme através das traduções inglesas, apenas para lê-las no original. Abro aspas. Encontro em suas obras uma solidez inabalável, uma profundidade, uma elevação e um alimento tão pleno e infalível que considero perda de tempo buscar tais coisas em outro lugar. Aconselho a, por todos os meios, lançar-se neste abismo de conhecimento das mais profundas de todas as verdades. Não sou digno de desatar os cadarços deste homem admirável. Fecha aspas. Jacob Boehme é considerado um dos mais poderosos gênios metafísicos da história da humanidade. Sua obra é o maior monumento de conhecimentos cosmogônicos, cosmológicos e escatológicos do cristianismo. Desde seu surgimento, o núcleo mais interior da tradição ocidental judaico-cristã foi sempre alimentado por ela, no seio da qual foi alcunhado príncipe dos filósofos divinos. Há fortes indícios de que sua influência chegou até Newton e contribuiu, inclusive, para a elaboração da lei da gravidade. Schopenhauer escreveu: porque as mesmas figuras e formas que nas obras de Boehme enchem-me de admiração e espanto, nos escritos de Hegel me parecem insuportáveis e ridículas. Porque nos escritos de Boehme, o conhecimento da verdade fala a cada página. Quando Goethe, aos 19 anos, estudando direito na Universidade de Leipzig, teve uma hemorragia que quase o conduziu à morte, sua família conduziu-o aos cuidados do Dr. Johann Friedrich Metz, que rapidamente o curou e, vendo suas qualificações humanas e intelectuais, revelou-lhe as obras de Paracelso, Van Helmont, Gottfried Arnold e Jacob Boehme. Mais tarde, Goethe, falando dessa enfermidade, escreveu, aspas, eu era um náufrago, mais doente da alma do que do corpo. Boehme nasceu numa pequena cidade chamada antiga Sendenburg, próxima de Görlitz, na Alemanha, em 1575. Não deixará de surpreender ao leitor que ainda desconhece sua vida
saber que Jacob Boehme foi um homem simples e iletrado. Seus pais eram muito simples e honestos. Na sua primeira infância, eles o encarregaram de cuidar dos animais. Mais tarde, descobrindo nele aspirações elevadas, enviaram-no à escola, onde aprendeu a ler e escrever. E, em seguida, iniciaram-no na aprendizagem do ofício de sapateiro. Terminado o tempo de aprendizado, viajou por 2 anos sobre os quais nada se sabe, até estabelecer-se em Görlitz, para exercer seu ofício, onde se casou e teve 4 filhos. Desde a juventude, Boehme tinha uma alma extremamente religiosa, lia assiduamente a Bíblia e gostava de frequentar a igreja. Porém, as disputas teológicas que então sucediam por toda a parte, levando a mútuas perseguições e guerras religiosas, conduziram-no a um estado de grande angústia. Pouco mais de meio século havia transcorrido desde o surgimento da Reforma Protestante de Lutero, e novos ramos cismáticos dissidentes surgiam em seu interior a todo momento. Todos combatiam uns aos outros e a Igreja Católica, que através de seu movimento de contra-reforma, também combatia todos. Em 1610 teve sua terceira iluminação, mediante a qual aquilo que nas 2 vezes anteriores vira fragmentariamente, revelou-se como uma unidade, possibilitando-o ver a ordem divina da natureza. Contemplou a criação dos 3 mundos, o divino e luminoso, angélico e paradisíaco, o tenebroso e infernal, o núcleo da natureza, o material e visível em que vivemos. Em 1612, para não esquecer o que vira, pôs-se a escrever seu primeiro livro, A Aurora Nascente. Em 1619 teve sua 4ª iluminação, com a qual a unidade do conhecimento dos mistérios de Deus, do homem e da natureza, que despontara em 1610, atingiu o dia pleno, e como várias pessoas versadas nas ciências divinas e naturais o incitassem a seguir as palavras de Cristo e a não esconder a luz debaixo da cama, mas colocá-las sobre a mesa para que todos pudessem ver, voltou a escrever e produziu muitas obras. Até agora, queridos leitores, os textos selecionados e lidos seguiram uma ordem lógica com a finalidade de apresentar, em linhas gerais, a vida e obra de Jacob Boehme. A partir de agora, seguiremos uma linha intuitiva, recorrendo às páginas livremente, de modo a apresentar o conteúdo de Aurora Nascente na forma de um recorte literário. Embora a carne e o sangue não possam apreender ou captar a essência divina, e só o Espírito, quando vivificado e iluminado por Deus, o possa, contudo, se o homem quer falar de Deus e descobrir o que Ele é, tem que perscrutar cuidadosamente as forças que residem na natureza, e mesmo toda a criação, os céus, a terra, as estrelas, os elementos e as criaturas que provieram deles. Além disso, os santos anjos, o demônio e o homem, como também o céu e o inferno. Nenhuma criatura num corpo de carne, na vida natural, pode existir sem ter em si essas 2 qualidades. A luz ou o coração do calor é em si mesma uma vista de olhos alegre e amável, uma força da vida, uma clarificação e visualização de uma coisa que está distante. É um esplendor e um derramamento do reino da alegria celeste, pois da vida e atividade há tudo neste mundo. Toda carne, árvores, folhas e ervas só crescem neste mundo na força ou virtude da luz e têm sua vida nela. E isto é no que é bom. Por outro lado, o calor também tem em si um furor ou cólera que queima, consome e destrói.
o calor reina em toda parte nas árvores, plantas e ervas, e torna a água móvel de modo que, pela mobilidade da água, as plantas e ervas saem da terra. Por isso, o calor é chamado uma qualidade, pois age, move-se em tudo e faz tudo acender. O frio também é uma qualidade como o calor. Ele qualifica ou age em todas as criaturas que provêm da natureza e em tudo o que nela se move: homens, animais, pássaros, peixes, vermes, folhas e ervas. Ele é contrário ao calor e, no entanto, qualifica-se nele como se fossem uma única coisa, contendo e temperando o ímpeto do calor. O ar tira sua origem do calor e do frio, pois o calor e o frio se agitam com veemência e preenchem tudo o que causa um movimento vivo e ativo. A água também tem em si uma característica, uma fonte colérica e mortal, pois ela mata e consome. Assim, tudo que tem vida e movimento se decompõe e perece na água. A qualidade doce é contrária à qualidade amarga. Ela é agradável, amável e um restaurador delicioso da vida e um calmante da fúria ou cólera. A qualidade amarga é o coração em cada vida. Assim como no ar, ela concentra a água e a divide até dissolvê-la. Também age assim em todas as criaturas e plantas da terra, pois é da qualidade amarga que as folhas e ervas têm sua cor verde. Tudo de que falamos é chamado qualidade, porque todas essas coisas qualificam ou operam na imensidão acima da terra, sobre a terra e na terra. Operam ali conjuntamente umas nas outras como se fossem uma só coisa. Embora tenham virtudes diversas e ações diferentes, têm uma só mãe, de onde tudo provém. Em todas as criaturas deste mundo, há duplo impulso e vontade, boa e má. Nos homens, animais, pássaros, peixes, vermes, no ouro, prata, estanho, cobre, ferro, aço, madeira, nas plantas e ervas, como também na terra, nas pedras e na água, em suma, em tudo o que o homem pode pensar. Os santos anjos vivem na doce e alegre força da luz. Os demônios vivem na irritável e soberba força do furor, no terror e nas trevas, e não podem alcançar a luz, da qual foram banidos, por terem querido se elevar acima dela, como exporei em seu devido lugar quando tratar da criação. Se és um filósofo curioso nos conhecimentos da natureza, e buscas na natureza o que é a essência divina e como todas as coisas foram formadas, invoca a Deus para que seu Espírito Santo digne-se esclarecer-te sobre estes assuntos. Assim como o espírito de um homem reina em todo o seu corpo, em todas as suas veias e preenche o homem todo, assim também o Espírito Santo preenche a natureza universal e é o coração da natureza que reina nas qualidades boas de todas as coisas. Se tens em ti esse Espírito Santo, de modo que ilumine e preencha teu espírito, poderás compreender o que se seguirá neste escrito. Do contrário, ocorrerá contigo o mesmo que com os doutores pagãos que, maravilhados ou enamorados com a criação, quiseram perscrutá-la e analisá-la com as luzes de sua própria razão. As mãos representam a onipotência de Deus
Pois assim como Deus pode modificar tudo na natureza e fazer dela o que lhe aprouver, assim também um homem com suas mãos pode modificar tudo o que cresce e provém da natureza e fazer dela o que lhe aprouver. Com suas mãos, ele dispõe da substância e das obras de toda a natureza, e assim elas são realmente a imagem da onipotência de Deus. Os pés representam a proximidade e o afastamento, pois em Deus o perto e o longe são uma única coisa, e por meio de seus pés o homem pode ir perto e longe, mas onde quer que esteja na natureza, ele não está perto nem longe, pois em Deus isso é uma única coisa. A cabeça tem em si os 5 sentidos, a saber, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, nos quais as estrelas e os elementos qualificam ou operam, e ali se forma o espírito sidérico, astral ou natural dos homens e dos animais. Nesse espírito, o bom e o mal qualificam ou operam, pois ele é uma casa das estrelas. Tamanha força as estrelas extraem do céu, que elas têm o poder de formar na carne do homem e do animal um ativo espírito vital. A atividade do céu faz com que as estrelas se movam, como a da cabeça faz com que o corpo se mova. Quando nomeamos o céu e a terra, as estrelas e os elementos, e tudo o que está neles, como também tudo o que está acima de todos os céus, nomeamos o Deus universal, o qual, pela força que sai dele, se fez criatural em tudo que acabamos de enumerar. Esta curta introdução mostra como se deve considerar a essência divina e a essência natural. Daqui para frente, descreverei em seu verdadeiro fundamento e profundidade o que Deus é e como tudo foi criado no ser de Deus. Benévolo leitor, quero advertir-te fielmente aqui a deixar de lado tuas opiniões e conceitos e não te extasiar com a sabedoria dos pagãos, nem te escandalizar com a simplicidade do autor, pois sua obra não vem de sua própria perspicácia ou razão, mas do impulso do Espírito. Trata apenas de fazer com que o Espírito Santo que procede de Deus venha habitar em teu coração, e ele te conduzirá a todas as verdades e se manifestará a ti. Então, em sua luz e força ou virtude, poderás dirigir teus olhares até a Santa Trindade e compreender as coisas que estão escritas na sequência. Com isso, o poema abre o 3º capítulo. A partir de aqui, na página 65 de Aurora Nascente, o subtítulo do 3º capítulo é Sobre o Deus Pai. Eu sou o Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.